Petrobras, que nesse momento está sendo cotada próximo de R$ 40, volta a ser o centro das atenções do mercado global. Em meio a um cenário de tensões geopolíticas no Oriente Médio e alta no preço do petróleo, a empresa brasileira conseguiu mais um feito importante: se destacar entre as maiores petroleiras do mundo, alcançando o segundo melhor desempenho entre as grandes empresas globais de petróleo agora em 2026. Mas o que está por trás desse movimento? Porque a continuidade do conflito no Oriente Médio pode impulsionar ainda mais as ações da Petrobras. Fique comigo até o final do vídeo, porque hoje vamos analisar os detalhes e o que está acontecendo no cenário global do petróleo e como isso pode impactar a Petrobras e os seus investidores. Mas antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investimentos em Foco. Lembrando que nós temos o nosso site, que é o investimentosemfoco.com.br. Lá no site você pode ficar 100% atualizado com as últimas notícias do mercado de ações. E não se esqueça de já se inscrever aqui no canal e deixe seu like se você gosta de vídeos sobre o mercado financeiro em geral. Para entender o movimento das ações da Petrobras, primeiro precisamos olhar para o cenário internacional. O mundo voltou a viver um momento de forte tensão geopolítica no Oriente Médio. Os conflitos envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos na região aumentaram significativamente o risco de instabilidade em uma das áreas mais importantes para o mercado global de petróleo. Isso acontece porque boa parte da produção e do transporte mundial de petróleo passa por uma região estratégica, que é o Estreito de Hormuz. Esse estreito é considerado um dos pontos mais críticos do sistema energético global. Todos os dias, milhões de barris de petróleo passam por essa rota marítima que liga o Golfo Pérsico ao restante do mundo. Qualquer ameaça de bloqueio ou interrupção nesse fluxo imediatamente gera preocupação no mercado internacional. E quando o mercado teme problemas de oferta de petróleo, a reação costuma ser rápida. O preço da commodity imediatamente sobe. Foi exatamente isso que aconteceu nos últimos dias. Com o aumento das tensões militares na região, o petróleo disparou no mercado internacional. O Brent, que é o principal tipo de petróleo usado como referência global, chegou a subir mais de 10% em poucos dias, sendo negociado a US$ 83,79 por barril. Essa movimentação acontece porque investidores e traders começam a antecipar possíveis problemas na oferta global da commodity. Se existe risco de interrupção na produção ou no transporte de petróleo, o mercado reage elevando os preços, e essa alta acaba beneficiando diretamente as grandes empresas do setor energético, especialmente aquelas que produzem grandes volumes de petróleo. E aqui temos um dos pontos mais importantes do vídeo. O mercado global de petróleo é dominado por algumas gigantes conhecidas no mundo todo. Entre elas estão empresas como a ExxonMobil, a Chevron, a Shell, a BP e a Petrobras. Essas companhias são gigantescas na indústria energética, com operações espalhadas por diversos países e bilhões de dólares em faturamento. E mesmo competindo com empresas desse porte, a Petrobras conseguiu se destacar recentemente. Segundo análises do mercado, a companhia brasileira aparece com o segundo melhor desempenho entre as grandes petroleiras globais em 2026, com a informação recente de que até 4 de março, a ação preferencial Petra acumulou uma valorização de 38,81% em dólares. Esse resultado chama atenção porque coloca a Petrobras lado a lado com algumas das maiores empresas e mais poderosas do setor energético mundial. E acontece que o bom desempenho da Petrobras não aconteceu por acaso. Nos últimos anos, a empresa passou por uma grande transformação em sua estrutura financeira e operacional. A companhia reduziu significativamente seu nível de endividamento e aumentou a eficiência operacional, focando em projetos mais rentáveis. Além disso, a Petrobras se beneficia de uma das características muito importantes: a produção altamente competitiva no pré-sal brasileiro. Essa vantagem permite que a empresa tenha custos de produção relativamente baixos quando comparados a outras petroleiras globais. E quando o preço do petróleo sobe, empresas com custos menores conseguem ampliar ainda mais suas margens de lucro. Por isso, o mercado reagiu positivamente ao novo cenário internacional. Agora, falando da movimentação de Petra na B3, com a alta e o aumento das tensões geopolíticas, as ações da Petrobras reagiram rapidamente. Em alguns momentos recentes, os papéis chegaram a subir cerca de 5% na bolsa. Esse movimento reflete um comportamento comum no mercado brasileiro.
Quando o petróleo sobe, investidores costumam buscar proteção em commodity. Isso acontece porque essas empresas tendem a aumentar suas receitas e lucros quando o preço do barril sobe. E a Petrobras, sendo uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, acaba se beneficiando diretamente desse movimento. Outro ponto crucial é o modelo de negócio da Petrobras, que explica bem por que a empresa se beneficia tanto desse cenário. A companhia atua em várias etapas da cadeia de petróleo e gás. Entre elas estão a exploração do petróleo, a produção em larga escala e também atividades de refino e de exportação. Mas um dos maiores fatores mais relevantes é o fato de que a Petrobras produz grandes volumes de petróleo que são vendidos a preços internacionais. Isso significa que quando o Brent sobe, o valor recebido por cada barril vendido pela empresa também aumenta. Isso impacta direto na receita da companhia. Outro motivo que atrai muitos investidores para a Petrobras é a forte geração de caixa da empresa. Nos últimos anos, a companhia ficou conhecida por distribuir dividendos extremamente elevados. Em diversos momentos recentes, a Petrobras chegou a figurar entre as empresas que mais pagaram dividendos, não só no Brasil, como no mundo. Isso acontece porque o negócio de petróleo pode gerar muito caixa quando os preços da commodity estão elevados. Parte desse dinheiro acaba sendo distribuído aos seus acionistas. E é justamente por isso que muitos investidores acompanham de perto qualquer movimento que possa elevar o preço do petróleo. Mas apesar das oportunidades, também existem os riscos importantes que precisam ser considerados. O primeiro deles é a própria volatilidade do petróleo. O preço da commodity pode subir rapidamente em momentos de tensão, mas também pode cair caso o cenário geopolítico se normalize. Outro fator importante é que, como estamos no Brasil, existe o risco da interferência política. Como a Petrobras é uma empresa controlada pelo governo brasileiro, decisões estratégicas podem sofrer influência de interesse político. Também existem discussões frequentes sobre a política de preços de combustíveis no país. Qualquer mudança nessa política de preços pode impactar os resultados da empresa. Diante desse cenário, existem alguns fatores que investidores precisam acompanhar com atenção. O primeiro deles é a evolução da guerra no Oriente Médio. Se a tensão continuar aumentando, o petróleo pode permanecer em níveis elevados. Outro ponto importante é o próprio comportamento do mercado global de energia. A demanda por petróleo, o crescimento econômico global e as decisões da OPEP também influenciam diretamente os preços da commodity. Além disso, os resultados financeiros da Petrobras continuam sendo um fator essencial para avaliar o desempenho da empresa. Diante disso tudo, surge a pergunta que muitos investidores estão fazendo neste exato momento. Será que as ações da Petrobras podem subir ainda mais? Se o petróleo continuar em alta, existe espaço para que os resultados da empresa continuem fortes. Isso pode significar lucros elevados, geração robusta de caixa e possivelmente novos dividendos interessantes. Mas é importante lembrar que o mercado de petróleo é altamente cíclico. Os preços podem mudar rapidamente dependendo do cenário global. Por isso, decisões de investimento devem sempre considerar o contexto mais amplo do mercado. E para concluir, o cenário atual mostra como a Petrobras continua sendo uma empresa extremamente relevante no mercado global de energia. A combinação de produção eficiente, reservas estratégicas e exposição ao preço internacional do petróleo coloca a companhia em uma posição importante dentro do setor. Com as tensões geopolíticas impulsionando o preço do petróleo, a Petrobras acabou se destacando entre grandes petroleiras do mundo ainda esse ano de 2026. Mas como sempre acontece no mercado financeiro, oportunidades vêm acompanhadas de riscos. Por isso, acompanhar os desdobramentos do cenário internacional será fundamental para entender os próximos movimentos da empresa e de suas ações na bolsa. E antes de me despedir, eu peço que você deixe um comentário aqui embaixo sobre as ações da Petrobras. Se você é investidor de Petra ou se pretende aproveitar o momento para investir, deixe seu comentário, eu quero ouvir a sua opinião. E se você quer continuar acompanhando de perto análises objetivas como essa, com foco 100% em fundamentos, inscreva-se aqui no canal Investimentos em Foco. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui!